Aqui é o Sandro Rosa, de Soldagem de Manutenção Experts. Sejam todos bem-vindos a esse vídeo. Mais um vídeo aí que a gente traz alguma dica, alguma orientação, né? E tem vindo bastante perguntas, tá? E é interessante que, além dos questionamentos técnicos, né, que a gente tem na página, vem também alguns questionamentos com relação ao quê? Com relação à execução. Olha só que interessante. Dicas, porque talvez sejam inspetores, talvez sejam supervisores, encarregados, e que está tendo dificuldade. Então, a gente vai falar um pouquinho de um tema, durante a execução, tá ok? Então, o que a gente vai falar aqui é sobre soldagem de manutenção. Então, a gente sempre fala o seguinte, gente, na soldagem de produção, olha só que interessante, na soldagem de produção, o procedimento de soldagem não fica na mão do soldador. Então, o inspetor de soldagem, ou encarregado, que fica lá, e ele vai orientando o soldador, faz assim, 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 até mostra para o soldador, mas é um documento de quem? A gente chama até IES, que a gente usa no campo, né? Instrução de execução de soldagem. Então, é um documento que não fica na mão do soldador. Mas, quando a gente fala de soldagem de manutenção, ela deve estar disponível para o soldador. E eu até tinha quando tinha um equipamento que era muito complexo a execução da soldagem, eu sempre fazia o seguinte, eu pegava o equipamento, eu pegava o soldador, a gente ia para uma sala, eu passava o procedimento de soldagem, item a item, e deixava eles questionarem, perguntarem, porque eles se apropriavam do procedimento de soldagem. Olha só que interessante. Então, quando eles se apropriavam ao procedimento de soldagem, eles garantiam que a qualidade da execução da soldagem. Então, é muito interessante. Eu fiz muito isso. Vamos sentar, vamos conversar sobre a execução? E aí dava muito certo, tá? Estou falando que dava muito certo. Então, tem que estar disponível. Na soldagem de produção, não está. Não está. Ele vai ter que pedir, vai ter que tirar dúvida com o encarregado, com o inspetor de soldagem, mas na soldagem de manutenção, fica na mão dele. Quando não está na cabeça dele, geralmente o pessoal fala assim, executa a solda aí. Aí ele que vai regular a máquina, ele que vai botar isso, ele vai fazer, ele vai escolher o eletrodo, ele que decide tudo. Só que tem que ter o registro disso, gente. Um equipamento industrial, ele é feito sobre norma. E se ele foi feito sob norma, teve uma norma que foi consultada para executar a soldagem da montagem do equipamento. E na hora do reparo, essa mesma norma, ou uma similar, tem que ser utilizada para fazer o reparo do equipamento. A gente está falando de segurança. Eu sempre falo o seguinte, na engenharia tem um tripé, né, que é a segurança, o custo e a qualidade. E a segurança é mandatória. E dentro dessa segurança tem as normas de processo construtivo. E aí fala como é que tem que ser. Tem que ser assim, 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 assim. Ok? Nesse procedimento tem que estar lá o quê? Processo de soldagem. TIG na raiz. Enchimento com eletrodo. Ou enchimento com processo MIG-MAG. Com arame tubular. Pode ser. Qual o processo? Em função do processo, qual o metal de adição? Em outros vídeos aí que a gente falou dos consumíveis, né, a gente viu que os consumíveis, as normas, estavam associadas ao quê? Ao metal de adição, ao processo. Isso é muito importante. Então, qual o metal de adição? É um níquel? É um 309? É um 317? 312? A gente precisa saber. Vai ter pré-aquecimento? Não vai ter pré-aquecimento? Aí não está escrito, aí tinha que ter pré-aquecimento. Aí o soldador esqueceu. Gente, já era. Vai trincar. Quanta solda que a gente vê que trinca. Por que não... Por que trincou? Porque não fez pré-aquecimento. Ou não fez pós-aquecimento. Sequência de soldagem, cadê? Tem. Não sei. Aí vai soldar. Isso é muito, muito interessante. Aí vai soldar. Equipamento de soldagem. Aí chega lá,
deve estar disponível. Aí você vai ver que está chegando lá, cadê as máquinas de solda? Ih, está chegando. Aí chega 3 horas, 4 horas depois, cara, que a equipe está toda deslocada para lá. Aí não tem máquina de chegar. O transporte, algumas empresas aí têm dificuldade de transporte, e aí você tem que programar com essa equipe de logística. Porque a equipe vai, mas os equipamentos não vão. E aí, está disponível? Aí eu preciso de uma máquina assim. Ah, não tem. Já é um problema. Ah, preciso de TIG. Ah, não tem, só tem eletrodo revestido. Precisava de arame tubular. Não tem não, cara. Estão vendo como é que isso é complicado? Gente, isso é vivência própria. Você está lá acompanhando a soldagem, a máquina queima. Você sabia disso? Máquina de solda queima. Queima, é muito comum queimar. Principalmente as máquinas de solda que a gente utiliza o quê? Na soldagem de manutenção. Porque a soldagem de manutenção, você vai nas áreas, e algumas áreas são muito agressivas. Então, tem particulados, tem água, tem uns locais que tem até água, que você precisa proteger a máquina de solda. Então, ela é muito exposta, e além do transporte, você sabe que transporte, nem quando a gente faz mudança, o transporte leva os móveis da gente do jeito que a gente gostaria. Imagina essas máquinas de soldagem na mão dos soldadores de uma equipe de logística. Eles não têm cuidado, então ela quebra, dá problema na ventoinha, dá um monte de problema, e ela queima. Chega lá na hora que você vai ligar, na execução passar, na noite anterior, funcionou, que é uma beleza. Quando você chega lá, igual o carro, né? Você chega de manhã, você sai com o carro, aí você sai com o carro na noite anterior, aí no outro dia de manhã você vai dar partida, você descobre que a bateria foi embora. Mas noite anterior estava funcionando. E aí você precisa o quê? E aí eu lembro que... cadê? Não, vai demorar, vai ter que pedir, vai ter que conseguir um transporte. Ficamos lá, ficou a equipe lá 3 horas esperando a máquina chegar. E o soldador estava ganhando, estava todo mundo lá esperando de braço cruzado, batendo papo furado lá, esperando que a máquina de solda. Ok? Porta-eletrodos. Chegou, não tem porta-eletrodo. Pô, mas o consumível, ele tinha problema de umidade. Estufa. Esquece. Esqueceu. Gente, vai executar. Isso é tempo. Manutenção, reparo, é tempo. Tempo é dinheiro. Não sei se dependendo das empresas que vocês trabalham, a gente corre o risco, tem diretor que liga diretamente para o responsável pela soldagem. Porque está demorando. Esmerilhadeira. Uma vez fui fazer a execução, não tinha esmerilhadeira. Olha só que interessante. Não tinha. Esqueceram. Tinha que esmerilhar, porque tinha que cortar uma chapa na outra. Cadê? Não tinha. Não tinha. Lembrado. E aí, por isso que eu sempre falo o seguinte, tem que fazer um checklist dessas coisas tudo. Cabos. Por que cabo é importante? Na soldagem de manutenção é complicado, porque na soldagem de produção, as máquinas ficam próximas ou ficam distantes, mas você sabe onde vai ficar a máquina. E você prepara a área para execução e você sabe a distância que você precisa de cabo. Agora, quando você faz soldagem de manutenção, você vai pegar um equipamento, o soldador vai soldar lá no alto. E aí você precisa de um cabo comprido. E aí você chega lá e não tem. E não dá para levar a máquina lá próximo do soldador. Porque onde ele vai soldar, o equipamento já está montado. Você não tem como virar o equipamento. Vamos virar o equipamento, gente, para ficar mais fácil? Não tem como. Não tem como. Infelizmente, no soldagem de manutenção, o equipamento já está lá. Então, não tem como. Então, é aquela posição. E como é que eu faço? Como é que eu faço? Vocês estão me entendendo? Olha só a dificuldade. Tem que ter cabo. Não tem... o cabo nosso não dá. Ou você deveria ter ido antes, ou levar os cabos que você tem. Chegou lá e você faz faz a montagem da máquina de solda de acordo com um cabo que seja mais adequado para execução. Mas tem que levar, gente. Maçarico. Aí o cara, muitas vezes, o maçarico de oxcorte sempre leva, né? Eu sempre falo assim, oxcorte,
como é para cortar, ele sabe que vai ter que cortar alguma coisa, sempre leva. E o chuveirão? E o maçarico chuveirão? Para poder aquecer a chapa, pré-aquecer a chapa. Esquece. E aí, se eu não tiver isso, o maçarico para pré-aquecimento, se eu não tiver, ele atrasa toda a solda. Porque eu não posso executar enquanto não pré-aquecer a chapa. Vocês estão vendo como é que requer manta? Ah, terminei a soldagem, preciso de uma manta. E aí? Ah, vamos correr atrás da manta. Gente, já esfriou a solda. Já deu problema. Materiais. Ih, materiais, você falou. Metade de adição. Aí você pede assim, eu quero 309. 317. Ih, não tem. 312. Ih, não tem. 309. Ih. Aí vem nessa. Aí você pede alguns eletrodos lá, igual lá. Ah, eu quero soldar o material em função. Lembra? Consumível é em função da resistência do material. Aí eu pego um eletrodo revestido lá, 9018. Vamos botar. Aí, porque eu preciso de 90 KSI de resistência. Show de bola, tranquilo, tá lá. Aí o cara fala, só tem um 7018. Se eu estou pedindo 90, porque não pode ser 70, porque 90 é maior do que 70. Aí, só que, para quem está pensando em união, a princípio, 70 serve. Vai fundir o material, vai soldar, vai ter união. Mas é isso que você quer? É isso que você está buscando? Tem que tomar um certo cuidado. Peça para fazer reforço, e aí você precisa de uma chapa, colocar lá. Você está levando chaparias para você cortar e fazer algum reforço? Porque uma coisa é você executar na oficina, você tem um monte de materiais lá, mas quando você vai fazer a manutenção lá no equipamento, lá na área, lá na sinterização, lá numa área distante, você não tem nada lá, cara. Dispositivo de fixação, o famoso cachorro, né? E tem que fixar. E aí, você levou material para poder montar, fazer esse cachorro? Tem chaparia? Porque se não tiver chaparia, até você conseguir uma chapa, vai demorar, vai atrasar o quê? A execução. Vocês estão percebendo a reflexão que eu estou gerando em vocês com relação à execução? Tem que tomar muito cuidado. Gases para oxcorte, pré-aquecimento. Uma vez fui executar uma soldagem. Aí o cara falou, não precisa trazer o acetileno, não. Nós temos gás natural aqui. Eu falei, pô, beleza. Aí pegamos lá, lembrando que o maçarico, ele precisa acetileno e gás natural é diferente, ok? A parte interna deles, a buchas, tudo lá, o sistema tudo interno é diferente para gás natural, toma cuidado com isso, não dá para usar o mesmo, tá ok? Para gás natural, ele tem uns pré-requisitos lá diferentes, lá que pode danificar o material interno, então toma muito cuidado com isso. Aí o cara falou que tinha. Beleza, vamos levar o maçarico. Chegou lá, plugou, aí abriu a válvula, cadê o gás? Aí o cara foi descobrir que aquele sistema foi inutilizado. Então, na verdade, foi feito um bypass ali, um bypass, foi feito um passo ali, e aí não utilizaram aquela linha ali. Então, o que aconteceu? Vamos chamar o caminhão lá da nossa área para trazer o acetileno. Aí espera 1 hora até conseguir um caminhão, botar o negócio dentro do caminhão, travar e levar até a área. Aí ficou parado. Olha só, tempo é dinheiro. A gente ganha sobre tempo. Gás de proteção. Outra situação que aconteceu. Vamos levar um cilindro de gás de proteção. Beleza, CO2, vamos lá, vamos soldar com processo MAG. Estão soldando, acabou o gás. Aí, falei, pô, acabou o gás, a gente pede para trazer outro gás. Não foi pedido. Não temos estoque lá. E aí? Para quem trabalha em empresa grande, sabe que
Você não pede agora para chegar daqui a meia hora, né? Igual o gás de casa, né? Acabou o gás de cozinha da gente, o que a gente faz? A gente liga para a empresa lá, ó, fulano de tal, traz um gás. Eu quero falar, daqui a meia hora tá chegando aí. Rapidinho. Quem trabalha em empresa não é assim que funciona. Você tem que programar, tem que entrar, alguém tem que autorizar, e aí vai o pedido, aí leva 1 dia, 2 dias. Então, não é imediato. Então, isso gera problema. Mesmo que você vai entrar em contato com outra área para ver se tem um gás, você perdeu tempo. Então, tem que tomar cuidado com isso. Marcadores de alinhamento. Aí você vai precisar alinhar, porque a peça tem que estar alinhadinha. E aí você precisa o quê? Punção. Aí chega lá, cadê o punção? Não tem. Ih, caramba. Como é que você marca lá, sem punção? Precisa de alinhamento. Então, a equipe de soldagem, a equipe de montagem, de preparação, precisa estar levando tudo esse material. Outra questão também, sequência de soldagem. Ih, isso aí. Ah, meu Deus. Eu falo o seguinte, a gente fala de sequência de soldagem, né? E aí você pega a chapa aqui, você vai soldar a chapa. Gente, não é soldar assim, ó, não. Você tem que balancear, porque se você soldar aqui, o que acontece com essa parte? Ela puxa. Ela faz isso, ó. Faz isso, ó. Ela puxa. O que ela puxa, cara, você vai ter que dar muita marretada para poder chegar no local. Então, você precisa o quê? Solda aqui, solda aqui, solda aqui, solda aqui. Vai ponteando, vai balanceando. 1 com 1, 2 com 2, 3 com 3, 4 com 4. Aí você também tem o quê? Para lá, um para cá, outro para cá, outro para cá, outro para cá. Tudo balanceado. Para quem, eu brigo assim, para quem é do século passado, né? Não sei se vocês vão lembrar, eu sempre gostei de música, de som, né? Então, a gente ia montar a caixa de som, e aí você ia botar o alto-falante na caixa, para você parafusar o alto-falante, era balanceado. Um parafuso aqui, outro parafuso aqui, um parafuso aqui, outro parafuso aqui, para não empenar o quê? A carcaça do alto-falante e não danificar a qualidade do som. Olha só que interessante, a gente já fazia isso. Para quem trabalha com mecânica, tem coisa que você precisa balancear. Então, isso deve estar aonde? Lá no procedimento de soldagem, gente. Se você deixar para o soldador, se você não tiver um bom soldador, ele pode soldar assim. Comecei a soldar, eu não consigo fazer o final, ó, tá vendo? Saiu fora. Isso é igual aquele pedreiro que vai fazendo serviço, e aí ele não vai acompanhando o alinhamento, quando ele vê, chega lá no final, não bate. Aí tem que fazer um dente ali, ó, para poder quebrar o galho. Falta de quê? Procedimento de soldagem. Responsável é quem? Somos nós. Somos responsáveis pela soldagem. Somos nós que somos. E isso a gente tem que levar para a gente. Porque tinha que estar lá escrito o que tinha que fazer. Quantidade de soldadores. Gente, aí você fala o seguinte, você tem que ir lá antes e ver o seguinte, quais são os soldadores? Pô, se eu tenho muita atividade, eu coloquei 2 soldadores numa frente, para poder ganhar o quê? Tempo. Aí você chega com um soldador só. Vai dar problema, vai dar problema. E aí você precisa ter vários soldadores. E aí você chega lá, eu levo uma equipe de soldadores de eletrodo revestido. Aí tinha que fazer TIG. Aí não tem ninguém, só tem um soldador TIG só. Aí você tem que ficar lá na dependência dele, e aí você poderia estar levando mais gente para poder estar o quê? Ganhando tempo. Então toma muito cuidado com isso, que tempo é dinheiro. A gente precisa botar equipamento para funcionar rápido. Segurança. Gente, ventilação. Soldagem de manutenção não é aquela soldagem em galpão, que tem o sistema de exaustão, tá tudo certinho, tudo controlado. Você vai soldar em locais, não vou dizer que seja, como é que a gente fala na área? A gente fala que ambiente fechado, né? Não chega a ser um ambiente fechado, mas o acesso é difícil e você não tem uma ventilação muito boa. Você precisa levar exaustor, cara. Você precisa levar exaustor para que seu soldador não venha ter problema de respiratório. Ou aquele sistema de máscara que você tem um exaustor ali. Ou, muitas das vezes, mandar até oxigênio. Tá ok? Então, tem que tomar muito cuidado, porque equipamento, você não pode virar equipamento, você não pode tirar equipamento. Então, tem que soldar do jeito que tá lá.
Eu já peguei execução de soldagem, o soldador teve que entrar no buraco, cara, numa superfície. É igual você entrar debaixo do carro para soldar. Vamos imaginar que eu acho que fica mais fácil, né? Aí você entra debaixo do carro para soldar uma chapa ali dentro. É um acesso difícil, arriscado, e é muita solda. Então, muitas vezes, eu já fiz atividade que o soldador derretia um eletrodo, saía, e ia outro soldador, derretia mais um eletrodo, saía, e eles ficavam revezando, tomando água para hidratar. Extintor, eu sempre falo o seguinte, o soldador, quando está aprendendo, né, não pode ter graxa, não pode ter isso, não pode ter aquilo. Gente, tem um equipamento lá que está 300 anos, cheio de graxa, ele já está incrustado de graxa, você não tira mais graxa, não tem mais nenhum material, nenhum produto químico consegue tirar essa graxa que já está incrustado no material. E aí você vai soldar, e aí corre o estilo, você tem incêndio, você precisa ter extintor. Ah, mas, gente, eu vou na área do fulano, eu tenho que levar meu extintor. Porque se meu soldador pegar fogo, eu não vou pegar o extintor da área, vou pegar o meu extintor e vou apagar. E se meu extintor não der conta, eu vou pegar o extintor da área. É o meu soldador, é minha equipe, é minha responsabilidade. Então, o extintor cabe a mim levar aonde eu for com a minha equipe. E se eu estou fazendo serviço a quente, nas empresas geralmente a gente fala que é serviço a quente, né? Se eu estou fazendo serviço a quente e eu tenho equipe sobre a minha responsabilidade, o extintor é meu. Já teve serviço que eu fui fazer com um bom corpo de bombeiro, para resguardar lá, que se desse alguma situação fora do controle, tinha um bombeiro lá para poder ajudar para apagar incêndio. Isso é nossa responsabilidade, gente. É nossa, a gente tem que levar. Qualidade da solda. E essa daí é bem interessante. Tem que fazer inspeção de solda. Inspeção de soldagem. Da soldagem. Inspeção da solda. Não tem como. Eu lembro que eu dava treinamento para inspetor, né? Aí eu via engenheiro, técnico, soldador. Não sabia que tinha nem calibre de solda para fazer a inspeção da solda antes, da junta, da solda posteriormente, de normas com relação à LP, para você medir o tamanho da descontinuidade e ver se atende ou não, está fora ou não. Ou até no visual mesmo, a mordedura, e aí você tem lá o tamanho da mordedura que é crítico, e acima dali você tem que reparar aquilo, em falta de penetração. Então, tem tudo isso, precisa estar orientando, porque o que é uma solda ruim? Baseado no parâmetro. Tem que estar baseado no parâmetro, porque eu não posso falar. Eu falo o seguinte, a única coisa que já nasceu, que a gente fala assim, descontinuidade de defeito, né? Então, a única coisa que nasceu como defeito é trinca. E esse mesmo, a gente viu o pessoal soldar a trinca com solda. O cara, ao invés de matar a trinca, ele solda a trinca por cima. Então, para muitos equipamentos aí, trinca não é defeito, não. É uma descontinuidade, ele solda por cima. Então, tem que tomar um certo cuidado. E a outra questão é ter esse esmerilhamento, né? Lembra que eu já falei, já teve situações que eu precisei o quê? Eu precisava esmerilhar a chapa para poder encostar ela na outra. Tem que estar faceado. É o equipamento. Então, eu até falo o seguinte, reforço é dinheiro jogado no lixo. Tempo e material. E aí o cara fala assim, não, vou dar um reforço garantido aí. Não precisa. O grande problema a espessura da chapa é mandatória. Isso é projeto. A espessura é projeto. Então, a solda tem que estar igual à espessura da chapa. No mínimo igual, não pode estar menor. Só que para o soldador, quando ele solidifica, o que acontece com o material? O material contrai. Então, ele deixar faceado, 0 a 0, faceado com a espessura, é muito difícil. Então, o que a gente recomenda? O problema é o quê? Ficar abaixo. Então, a gente recomenda ficar... Normalmente, a norma fala 3 milímetros. Quase todas as normas falam reforço no máximo 3 milímetros. Então, é só para garantir que ele vai ter reforço. Que ele, quando ela solidificar, não vai ficar abaixo da espessura. Só isso. Ok? Então,
Fica aí, meu forte abraço a todos aí. Espero que esse vídeo aí tenha ajudado você aí a esclarecer alguns pontos aí com relação à soldagem, manutenção. E qualquer dúvida, faz o questionamento aí no vídeo aí e a gente responde para você, tá bom? Um forte abraço para todos.